Como vigilante, vou compartilhar com vocês alguns eventos atuais que estão cumprindo as profecias bíblicas. Observem que homens são enviados por Deus para despertar as pessoas do perigo vindouro e também para dar-lhe passos práticos espirituais para se prepararem nestes últimos dias. As coisas que eu vou expor são, na verdade, eventos atuais que cumprem as profecias bíblicas. E até que entendam os eventos que levarão ao ato final no grande drama do conflito entre Cristo e Satanás, eles não conseguem entender completamente para onde esses eventos estão indo. Estamos vendo agora que as plataformas de mídia social se tornaram o braço do Estado. É isso que os falantes nas redes sociais e também na grande mídia estão dizendo. Mas observem que ao inserir este ponto importante, as plataformas de mídia social se tornaram e são atualmente o braço não apenas do Estado, mas da Igreja. A que igreja estou me referindo? É o Papado, a Igreja Católica Romana, e muito em breve estarão conectados com o protestantismo apóstata. Agora, recentemente este artigo foi publicado. O juiz ordena que os funcionários de Biden limitem o contato com as empresas de mídia social que ocorreu no mês de julho de 2023. Mas agora estamos vendo uma ruína surgindo recentemente. Alguns dias atrás, e aqui está um congressista no plenário do Congresso abordando a decisão. Na verdade, dizendo que o governo federal forçou todas as principais plataformas de mídias sociais na América a proibir a liberdade de expressão do que eles não gostam. Nós chegamos a um momento de crise na América. Assistam. Ao 5º Tribunal de Apelações do Circuito acaba de decidir em um caso no Missouri versus Biden. Tenho certeza de que todos vocês estão familiarizados com isso. Acho que será um caso histórico da pior maneira possível na lei da primeira emenda, porque o que o Tribunal de Apelações conclui é que a Casa Branca, não apenas o governo federal, mas a Casa Branca, coagiu ativamente todas as principais plataformas de mídia social na América. Deixe-me dizer novamente, todas as principais plataformas de mídia social na América a proibir discursos que a Casa Branca não goste. E agora ele vai dar alguns exemplos do que realmente aconteceu. Escutem. Do que estamos falando aqui? Bem, estamos falando do discurso sobre a pandemia da Covid-19, discurso sobre as eleições para o Congresso de 2022, discurso relacionado ao mandato da máscara, discurso relacionado às vacinas. O que a Casa Branca fez? Bem, durante um período de anos com os quais se reuniram regularmente com os líderes de empresas de mídias sociais, exigiu que o discurso de que eles não gostassem seria derrubado. Ele continuou a dizer que o governo, na verdade, proibiu o discurso de que eles não gostem e depois instruiu as plataformas de mídias sociais a amplificar seu discurso. Eles exigiram ainda que as mesmas empresas de mídias sociais amplifiquem o discurso da Casa Branca. Incrível! Então retire todo esse discurso que não gostamos. Amplifique nosso próprio discurso. Inacreditável! De que tipo de discurso estamos falando? Vocês sabem, amigos, de novo, ele só pode irritar os democratas, sem perceber isso. Com base na profecia do fim dos tempos, democratas e republicanos são, na verdade, duas asas do mesmo pássaro. Prestem atenção, vejam isso. Essas objeções, surpreendentemente, foi uma censura tomada por ordem direta do governo federal, por ordem direta da administração de Biden. Aqui está outro falante nas redes sociais. Essa política está realmente dizendo que isso é um perigo, quando o governo está usando a mídia social como seu braço. Está aqui, então o juiz está aqui. Este foi o maior ataque contra a liberdade de expressão em toda a nossa história. O juiz está absolutamente certo, David. Eu estava realmente escrevendo sobre isso a partir de janeiro de 2021, quando junto com meu ex-professor de Direito de Yale, fomos as primeiras pessoas a realmente avançar. Esta teoria jurídica foi rejeitada no momento em que o que dissemos foi: se os atores do governo estão usando empresas privadas para fazer isso pela porta dos fundos, o que o governo não poderia fazer pela porta da frente? Então essas empresas privadas estão, na verdade, vinculadas à primeira emenda, que contraria a sabedoria convencional, porque a primeira emenda geralmente se aplica ao governo. Vamos passar para o clipe 2 deste segmento.
Mas acontece que se eles estão transformando empresas privadas em seus peões para poderem enviar seu discurso que é protegido pela primeira emenda, então isso ainda está vinculado à Constituição também. Este é o primeiro caso histórico em que um juiz federal ficou do lado dessa teoria legal que apresentei há 2 anos, há mais de 2 anos e meio, na verdade. E nesse ponto acho que este é um marco importante para a proteção das liberdades da primeira emenda de todos os americanos. Porque a ameaça mais perigosa da primeira emenda não é nem mesmo aquele que vem diretamente do governo, mas aquela que vem do governo e está disfarçada para fazer você pensar que está vindo de um poço privado. Então observem que esse falante realmente disse que o perigo é quando vem do governo, mas disfarçado como se viesse das plataformas de mídias sociais, e isso é o que eles não podem parar. Mas com base na profecia do fim dos tempos, entendemos que na verdade será o Papa de Roma, os jesuítas e seus aliados controlando o braço de prata, e o braço de prata usando as plataformas de mídias sociais para proibir a liberdade de expressão. O que vocês estão vendo aqui, meus amigos, é na verdade um cumprimento da profecia bíblica do fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 13 e versículo número 11, a Bíblia fala da América na profecia. 2 chifres como um cordeiro, mas que fala como um dragão. Esses 2 chifres representam a liberdade religiosa e a liberdade civil. Esses 2 chifres também representam princípios consagrados na primeira emenda, liberdade de expressão, liberdade de adoração, liberdade de imprensa, liberdade e o direito de se reunir pacificamente. A Bíblia diz que esses direitos serão eliminados. Estamos vendo isso acontecer agora, bem diante de nossos olhos na América. E então a Bíblia diz, no versículo número 12, que a América protestante apóstata formará uma imagem para o papado, que é o versículo 12. Então o que precisamos fazer é estudar o que aconteceu quando o Papa governou o mundo de 538 até 1798, porque o que ela fez na América protestante apóstata irá repetir. E nos é dito que aqueles que se recusam a estudar da história são obrigados a repetir. Está claro esse ponto? Agora, esta guerra pela liberdade de expressão na América, esta guerra foi travada antes por homens como John Wycliffe, o protestante reformador, João Calvino, os Wesley, os irmãos, Martinho Lutero, o reformador protestante, e eles eram contra quem? O papado. Por quê? O Papa estava tentando forçar todos a adorarem falsamente e a suprimir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Este artigo foi publicado recentemente sobre como Lutero se tornou viral e diz: 5 séculos antes do Facebook e da Primavera Árabe, as mídias sociais ajudaram a trazer a reforma. E se vocês notarem, o papado também estabeleceu o que foi chamado de Conselho da Inquisição, porque estava acontecendo para suprimir o discurso quando contrário à sua agenda. Vocês conseguem ver uma Inquisição moderna? E esse conselho ainda está intacto hoje e agora é chamado de Congregação para a Doutrina da Fé. Os Estados Unidos da América estão agora estabelecendo uma versão da Inquisição do Papado. Este é Harry Kissinger falando sobre o papado não pode reinar até o papado derrubar o protestantismo. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Vocês se lembram das palavras? Uma imagem diz mais do que 1000 palavras? É o que estamos vendo, amigos. E aqui você tem a reunião do papado com esses gigantes da tecnologia. Uma imagem diz mais que 1000 palavras. É isso mesmo, meus amigos. O que o Papa está fazendo? Estão repetindo o que fizeram no passado. E observem de quem eles são contra. Os pregadores que estão promovendo e pregando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que abordam a adoração. Este é o problema nos últimos dias. As cabeças falantes não podem destacar isso, porque eles não entendem as profecias bíblicas do fim dos tempos. Vou dizer algo agora mesmo. Muitas pessoas vão pensar que é muito alarmante, mas, amigos, é um fato. Recentemente, gigantes da mídia social, como YouTube, Facebook e outros, censuraram, desmonetizaram e até baniram plataformas que eles pensaram e que eles acham que vão contra a sua agenda. Eu poderia começar a listar vários nomes, mesmo um muito recente. Aqui está o meu ponto.
essas pessoas que foram banidas são simplesmente vítimas nesta guerra espiritual. O que você quer dizer, pastor? Deixe-me explicar. Vocês sabem, com base no espírito de profecia, o único grupo que Satanás, o Papa e seus aliados detestam são aqueles que estão promovendo os 10 mandamentos de Deus, aqueles que estão vivendo, ensinando as pessoas a aceitarem, a adorar o sábado do 7º dia do 4º mandamento. Este é o problema na guerra, e todas essas pessoas são simplesmente vítimas na guerra. Os surpreendem e começam a ajudar o maquinário para que, quando a lei dominical, a marca da besta, for aplicada, estejam prontos para a guerra contra aquelas pessoas que guardam o sábado do 7º dia. Os cabeças falantes não podem se destacar. Deixem-me dar-lhes alguns exemplos que você percebe na Bíblia. Na época de Moisés lá no Egito, Faraó temia o libertador. Está esse ponto claro? Sim, porque Moisés deveria libertar o povo da escravidão para a verdadeira adoração no deserto. Mas Faraó, o governo, fez o quê? Matou todos aqueles homens e crianças. Eles foram simplesmente vítimas naquela guerra espiritual. Como foi então no primeiro advento, também Herodes matou todas as crianças do sexo masculino com 2 anos ou menos. Mas quem fez Herodes desprezar? Jesus. Vítimas na guerra. Então todas essas pessoas estão sendo banidas, que é um grupo que o inimigo despreza. Essas são as pessoas que guardam o sábado do 7º dia de Deus. A vitória é garantida para o povo de Deus? Certamente. Apocalipse 17, versículo 13 e versículo 14 nos mostram que a vitória é nossa. E Deus enviará seus santos anjos para proteger e vigiar todos de seu povo fiel. Como disseram a Pedro, Tiago e João em Atos capítulo 5 e versículo 28. Não lhe dissemos para não falar em nome deste homem? Está vindo novamente, silenciando o discurso que eles temem, e até mesmo a imprensa que eles temem. Mas o que Pedro disse no versículo 29? É melhor obedecer a Deus do que os homens. Eles bateram em Pedro e João, eles receberam açoites. Hoje, as redes sociais nos dão açoites e até nos proíbem. Somos banidos de direitos, açoitados. Tudo isso se repete. Até que a guerra passe do reino digital para o reino físico. Eles imporão as mãos sobre o povo de Deus. Antes de você ir para a cama esta noite, leia as palavras de João 17, versículo 14 ao versículo 17. Pois a Bíblia nos diz o porquê eles vão nos odiar. O mundo nos odiará por causa da palavra, a verdade presente da Bíblia. Vamos seguir em frente pela graça de Deus. E lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Preparem-se, prepare os outros, permaneça preparado, e o protesto continua. Que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso.
Vamos fazer todos os dias. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Prestem bem atenção nas mãos da mulher como se estivessem acorrentadas, algemadas, e prestem atenção no ano que para, em 2023. Percebam que a mulher estava como se estivesse livre, com os braços livres até o ano 2022. 2023. Quando foi 2023, ela cruzou os braços como que uma escrava. Uma pessoa algemada, como que indicando que após o ano 2023 não teria mais liberdade. Isto não é uma coincidência, irmãos. Nós estamos vendo as liberdades sendo tiradas desde 2020 e não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. A próxima liberdade que eles irão tirar em breve será a liberdade de adoração, liberdade de consciência. Nós estamos vivendo nos últimos dias deste mundo, nas últimas horas deste mundo, irmãos. E quem não acredita, infelizmente será pego de surpresa. Nos preparemos, pois em breve veremos Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória.